Pessoas! Hoje a gente vai comentar um pouquinho de um mangá. Temos Confins de um Sonho. Eu postei um reel sobre mostrando o quão esse mangá é bonito. Essa aqui é a sobrecapa dele. As abas aqui de dentro dele são muito bonitas. A gente tem uma sobrecapa... essa é a sobrecapa. A gente tem uma capa maravilhosa. Então, assim, é um mangá muito bonito. Ele é um mangá muito grande também, tipo, é um livro, basicamente. Mas eu tenho comentários pra fazer sobre a história, então assim, me acompanhem. Eu sou Lisa, sejam bem-vindos ao Otaku Something e vamos falar desse mangá, porque eu não sei se é a melhor indicação pra vocês. Mas é um tipo de obra que eu acho que eu não trouxe ainda, que a gente tem basicamente um romance histórico entre duas garotas, e por ser histórico, elas não podem ficar juntas, porque elas começam a vida numa época de guerra. Então, é de muitos anos atrás. Então, se hoje é complicado, imagina naquela época. E pra elas era, tipo, missão impossível, principalmente porque as famílias delas tinham esperanças, tinham expectativas nelas. Então, tipo, não dava. Elas teriam que enfrentar muita coisa e correr muito risco. Só que eu acho que dava pra dar uma engabelada, mas sabe, gente que fica com peso na consciência. Eu acho que o problema foi justamente que a Kyoko ia ficar com peso na consciência. A Mitsu já tinha atacado o Dance, mas a Kyoko ia ficar com peso na consciência. Mas simplesmente a gente começa. Tem uma narrativa que vai da frente pra trás, o que é estranho. Simplesmente a gente começa com elas idosas e aí elas vão na verdade, uma delas, a Kyoko, vai lembrando as coisas que aconteceram anteriormente. Só que não é numa ordem cronológica. A maior parte é numa ordem cronológica, e aí de repente acontece algo que aconteceu antes daquela situação. Tipo assim, a gente tá falando delas um pouco mais jovem. Tipo, imagina que elas tivessem 20 e poucos anos. Aí do nada aparece algo de quando elas tinham 30 e poucos anos. Em termos de design, você olha aquilo e você não sabe quantos anos se passou. Porque, tipo, tem elas crianças, que é adolescentes, jovens adultas, adulta lá pelos 40, 50 anos, idosas. Então, tipo, algo que aconteceu, assim, com poucos anos de diferença, do jeito que é mostrado ali, você não sabe onde começa, onde termina as coisas. Então isso ajudou a me perder em uns 2 momentos. Não foi nada absurdo, mas cronologicamente não sei se foi a melhor decisão. E também isso dificulta eu contar pra vocês o que aconteceu sem dar spoiler da obra. Mas a gente vai ver elas adolescentes. A Kyoko era muito extrovertida, o que, pelo jeito dela, eu achei que não. Eu achei que a Mitsu era extrovertida e ela é tímida. Mas não, a Kyoko era extrovertida e a Mitsu era a pessoa que ficava de canto. Ela puxa a Mitsu e aí rola um clima. Tipo, elas nunca chegaram a se encostar nessa adolescência delas, mas dá pra ver que elas têm uma conexão muito forte. E aí elas decidem subir uma montanha num dia muito frio. O motivo disso é porque elas queriam atentar mesmo contra a própria vida delas. O motivo eu vou deixar no ar, porque não vou dar mais spoiler que isso. Mas tem essa situação. Aí elas se separam. E aí elas se encontram. E aí elas se separam. E a gente vai ter isso o mangá inteiro. Elas ficam uns meses, uns anos sem se ver, e aí elas se reencontram. Mas naquele momento, como elas fizeram isso juntas, o pessoal queria separar elas. Então cada uma ficou numa cidade, e é claro, conforme elas vão ficar adultas, elas se reencontram, conversam e tudo mais. Só que a Kyoko decide se casar. E ela não fala pra Mitsu o porquê que ela quer se casar. Só que a Mitsu se sente traída, porque nesse ponto elas têm um relacionamento. Elas não, de novo, não chegam a ter relações nem nada desse tipo, mas elas têm uma conexão. E a Kyoko fica todo tempo a nossa conexão espiritual, e eu acho isso bem forte. Mas elas se gostam, as duas são lésbicas, e a Kyoko tá tipo assim: não, eu vou deixar isso no ar. E a Mitsu tá tipo, não, eu quero tentar isso. Então dá pra ver que a Kyoko tá com medo de tentar alguma coisa. E claro, é perigoso. Só que a Mitsu tá morando com uma amiga. Simplesmente. É claro que, tipo assim, ela é realmente uma amiga só. É uma amiga da faculdade e tal. Só que ela tá morando com uma amiga. Por que ela não mora com a Kyoko com essa desculpa? É claro que ia chegar um ponto da vida que a pessoa ia achar estranho, né? Porque, tipo assim, nossa, você tem os seus 40 e poucos anos e aí você tá morando com uma amiga, lembrando que isso ocorre, assim, um pouco depois da Guerra Mundial, entendeu? Então, assim, não é dias de hoje. Dias de hoje, ninguém ia ligar. Mas, simplesmente, ela podia ter mentido, porque ela já morou com uma amiga. Então ela podia falar, minha amiga tá passando por uma atividade na minha casa, não ia ser legal pra Kyoko, né? Mas considerando que ela é um pouco mais assim, ela não tem tanta ousadia quanto a Mitsu,
dos males, o menor, entendeu? Ela podia ter inventado um monte de desculpa. Dava pras duas ter morado juntas. Mas a Kyoko não queria correr esse risco. Ela tava com medo do que ia acontecer. Pelo menos foi isso que transpareceu, porque a Mitsu ficou morando com um amigo um tempo. Desde que a ideia dela fosse sair de lá, se casar, constituir uma família, e a vida seguiu. A Mitsu tinha dificuldade de arrumar emprego por causa que todo mundo achava que a mulher ia se casar, e depois que a mulher se casasse, ela saía do emprego pra ficar cuidando da casa dos filhos. Então, assim, se contratasse uma mulher daqui a alguns anos, você ia perder ela. Tudo assim, você vai vendo umas coisas e fica assim, gente, que absurdo. Era assim que era a vida antes. Caos e desespero. O que foi interessante de observar, mas era só frustrante pro romance das duas, porque dava pra ver que elas se gostavam. Então a Kyoko decide se casar, só que ela não quer abrir mão da Mitsu. E a Mitsu fica muito chateada, porque, tipo, ela tá se sentindo traída e ainda a Kyoko quer continuar com ela, junto com o marido. A Mitsu acha isso errado, mas ela gosta tanto da Kyoko que ela meio que aceita. Só que ela quer tentar ter relações com a Kyoko e a Kyoko não quer. E ela fica assim, pô, não, mano, você não tem condição de, tipo, ter a sua vida e ter uma vida com um amante. Que no caso a Mitsu seria a amante. Você não consegue fazer isso. E eu penso assim que não vai dar índole da Kyoko. É o que ela queria fazer, mas não vai dar índole dela. E aí, simplesmente, a Kyoko engravida do cara que ela tá. Tipo, ela já tava de casamento arranjado. A Kyoko engravida. Eu fiquei fula numa cena que, basicamente, ela não tinha um dos dedos. E aí, isso não atrapalhava nada a vida dela. Tipo, ela tinha... Na verdade, algumas questões talvez atrapalhassem. Eu sempre tive meus dedos 5 em cada mão. Mas, assim, no geral, ela conseguia fazer o que todo mundo fazia, em termos de tarefas de casa e tudo mais. E aí, normalmente, você fazia isso depois do casamento. E a Mitsu descobriu isso, e ela ficou assim, tipo, você dormiu com ele não sabe a ordem que as coisas ocorrem? E ela, então, mas meu marido queria testar pra ver se o fato de eu não ter um dedo não ia atrapalhar. Gente, como que você não ter um dedo ia atrapalhar nisso? Gente, não gostei do marido dela. Achei ele otário naqueles primeiros 3 segundos, entendeu? Não gostei. Mas enfim, ela engravidou. Ela teve a filha dela, e aí a gente vai ver um pouco. A gente pouco vê a filha dela crescendo, assim, mas a gente vê. No momento ela é uma criança, depois ela é um pouco maior, então a gente tem uns flashes dela, mas tem essa filha dela. E aí a Mitsu continua visitando ela, elas continuam conversando, mas sempre naquele tom de amizade. A gente não vai ter mais assim, nossa, as duas têm um relacionamento. E as duas têm uma vida muito diferente, porque a Mitsu decidiu se tornar uma mulher de negócios, ela não quer se casar, ela não quer estar com outra pessoa que não seja Kyoko, e mesmo se ela quiser, a complicação vai ser a mesma. Então, assim, ela já aceitou que ela vai ser solteira forever. Então, ela tá vivendo a vida dela com uma pessoa de negócios. E aí ela quer arrastar um pouco a Mitsu, só que a Mitsu não sente que ela tem... Melhor, a Mitsu quer arrastar a Kyoko, perdão, só que a Kyoko não sente que ela tem capacidade pra essas coisas. Ela fala que se sente meio burrinha, que ela se confunde facilmente com as coisas e ela se sente inapta pra trabalhar. Eu não acho que tem essa dela ser inapta pra trabalhar por causa que ela é burra. Eu acho que tem pessoas que têm facilidade em umas coisas ou em outras. E as opções que ela tava vendo na frente dela não eram opções que se adequavam direito a ela. Mas eu acho que ela, assim, chegou um ponto que ela ficou com medo de ir pra frente e ela empacou num lugar e ela decidiu que era aquele lugar pronto. Foi isso com ter arrumado o marido e foi isso com ter largado de ter um emprego. E é por isso que ela simplesmente olha pra Mitsu e ela fica assim, mano, eu queria me esforçar pra tentar ser um pouco mais assim. E ela empacou. Chegou um ponto que a Mitsu a Mitsu adulta é o que ela era adolescente. Isso é muito, meu Deus, o mundo girou, sabe? E aí a gente vai até o ponto onde a gente vê as duas idosas tendo a última conversa, né? Tipo, na verdade isso aconteceu ao contrário. Eu contei pra vocês uma ordem um pouco mais cronológica, mas é ao contrário. E aí a gente vai acompanhar até o momento de falecimento das duas. Que aí a gente vê realmente mais pro final do anime, do mangá, no caso. Qual foi o meu problema com a obra? Eu senti que eu vi uma grande sinopse. Eu senti que eu acabei de ler uma grande sinopse e eu não vi a história. Eu senti que faltou emoção. Isso foi muito importante, porque, tipo, eu senti que eu queria ter visto mais frustração, principalmente da parte da Mitsu. Eu senti que eu não entendi os sentimentos da Kyoko em momento nenhum. Deu pra ver que ela tava perdida, mas a gente não invade os pensamentos dela. Então, eu não entendi realmente o que tava pegando pra Kyoko, por que ela se sentia inapta, quem convenceu ela, o que convenceu ela que ela era inapta. O fato de que coisas que envolviam matemática ela tropeçava, ou que ela era meio esquecida, se for assim eu tô ferrada, entendeu? Então, assim,
isso não deixava ela inapta. Ela tinha um trabalho antes de arrumar um marido. O fato dela não ter um dedo também, tipo, eu tenho que aceitar tudo que eu não tenho um dedo. Provavelmente a sociedade cai em cima dela por causa disso também. Mas, assim, eu não vi isso, sabe? É simplesmente a gente não entrou o suficiente na cabeça da Kyoko. A Mitsu pareceu muito conformada com a situação. Então, assim, ela ficou num relacionamento meio tóxico com a Kyoko, por causa que ela gostava muito da Kyoko, que aceitava qualquer coisa que a Kyoko quisesse que ela fizesse, e isso vai pra tons mais graves. Se você ler a obra inteira lá pro final, você descobre que ela fez negócio pela Kyoko, que você fica assim... Dois negócios que ela fez com a Kyoko que eu achei bem grave, eu não achei bonito nem achei romântico, eu achei, assim... Você está preso num relacionamento tóxico e tipo, a Kyoko não era ruim com ela, mas, tipo assim, faria bem pra mim se você afastar da Kyoko e ela ainda tava ali por motivos desconhecidos. Então, assim, eu olhei aquilo e fiquei, gente, isso não é bom, isso não é uma boa, isso não tá legal. E aí, tava aí. E eu queria ter visto, eu acho que teria sido uma obra incrível, porque é uma história incrível. Só que eu senti que faltou emoção, faltou frustração, faltou a gente afundar nos pensamentos dos personagens, porque é um romance. E dava pra ter feito isso. Faltou isso. Então a gente viu situações. Eu senti que eu vi um grande trailer e eu não vi o final, eu não vi a história sendo contada. Eu vi cenas de um grande trailer. Um trailer que me fez ficar muito interessada em saber a história completa. Mas eu sinto que a conexão entre algumas cenas, o jeito que estava sendo contado, misturado com uma falta de emoção, eu não me senti conectada com a obra. Então, assim, achei o mangá muito bonito por fora, acho que a história é bem interessante, só que o jeito que ela foi contada, eu me senti, tipo, de espectador de um trailer muito interessante e eu não senti que eu realmente ouvi a história. E isso pra mim foi um problema. Eu acho que faltou um pouco mais, eu queria ver um pouco mais de emoção, eu senti que foi meio frio. Eu gostei da história, mas ao mesmo tempo o jeito que ela foi apresentada, eu me senti vendo um grande trailer. Então eu acabo que eu não recomendaria Confins de um Sonho. Eu gosto que tem um pouco mais liga e um pouco mais emoção. Vocês sabem que eu adoro um drama. Isso aqui tinha tudo, tinha gente perdendo um dedo, gente cortando um dedo e dando pro outro, gente tentando se matar. Tipo, um romance proibido, guerra rolando. Cara, tinha tudo pra ser um dramão, e simplesmente eu senti que do jeito que foi contado, eu senti só frieza. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado, e até o próximo mangá. Bye bye!